Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Paróquia São Miguel Arcanjo, da Arquidiocese de Maringá, Paraná, para mais um estudo sobre a encíclica Dei Verbum. Se você ainda não faz parte permanente do nosso canal, se inscreva, aperte o sininho e ajude-nos compartilhando com seus amigos e familiares. Hoje, nós vamos olhar de uma forma especial no nosso 24º estudo, no sexto capítulo da encíclica, o segundo item desse sexto capítulo, que tem um tema: função apostólica dos doutores católicos. Ô diácono, o que é isso? É o seguinte, gente, a igreja, ela quer cada vez mais que a Bíblia esteja perto do original. O original significa, no Antigo Testamento, daquilo que realmente o texto foi escrito, das palavras que ele queria significar, e do Novo Testamento, daquilo que Jesus e os apóstolos falaram e que tem nos primeiros textos bíblicos. Então, por exemplo, no grego você não tem tanta palavra quanto no português. Então, qual palavra você usa para traduzir essa? Qual que é mais fiel para isso? Para não acontecer aquilo, gente, eu não queria dizer isso, eu queria dizer isso. Então, essa fidelidade ao texto é muito importante. E a igreja, ela tem muita gente empenhada para isso. Ela tem uma função muito ativa em ajudar na compreensão cada vez mais profunda dos textos bíblicos. E nós veremos que a Sagrada Escritura, ela deve ser luz para o nosso caminhar, lâmpada para os nossos pés, iluminando o nosso caminhar e a nossa mente para as opções corretas nesse caminhar junto com Deus. Veremos que a igreja nos encoraja à leitura e ao estudo bíblico, e que isso é muito importante. Você estar com a sua Bíblia é fundamental nesse caminhar de fé. Então vamos ler esse item de número 23, item segundo do sexto capítulo, a função apostólica dos doutores da igreja. A esposa do Verbo encarnado, ou seja, a igreja instituída pelo Espírito Santo, se esforça para conseguir uma compreensão cada dia mais profunda da Sagrada Escritura, a fim de incessantemente nutrir seus filhos com os ensinamentos divinos. Por esta razão, fomenta devidamente também o estudo dos santos padres, tanto do Oriente como do Ocidente, e das sagradas liturgias. É preciso que os exegetas católicos e os demais que se dedicam à sagrada teologia, unindo diligentemente suas forças, procurem, por meio aptos, investigar e apresentar, sob a vigilância do Sagrado Magistério, as divinas letras, de maneira que o maior número possível de ministros da Divina Palavra possa frutuosamente oferecer ao povo de Deus o alimento das Sagradas Escrituras, que ilumine a mente, fortaleça as vontades e inflame os corações dos homens no amor de Deus. O sagrado sínodo encoraja os filhos da igreja que dedicam aos assuntos bíblicos a que, renovando dia a dia os seus esforços, prossigam, de acordo com o sentir da igreja, na execução do trabalho felizmente iniciado. Que bacana, né, gente? O que significa isso? Significa o seguinte: a igreja, ela quer nos incentivar cada vez mais que tenhamos acesso da Bíblia. Mas ela quer que nós tenhamos uma linha de interpretação e de revelação dentro da Bíblia. Para não acontecer esses desvarios que nós estamos vendo por aí, de alguém chegar e falar: gente, estava lendo a Bíblia e foi revelado para mim que agora não é mais para pagar o dízimo, é o trízimo, 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. A igreja, ela tem regras quanto a isso. Por exemplo, revelação particular. Revelação particular você pode ter, eu também. Mas, o que acontece? Ela é minha e não serve para você. A minha revelação, e eu já a tive, não serve para você e você está desobrigado a fazê-la. Quem revelou que tem que pagar o trízimo, pague ele, e não aqueles que frequentam o seu templo. Essas igrejas que a gente chama de monetaristas, muito mais preocupadas com o dinheiro do que com tudo. Então, o que a igreja quer, gente? Ela quer
que nós aprofundemos o nosso conhecimento, para que possamos falar muito bem de Deus. Inclusive, por que a gente estuda a Bíblia? Primeiro, a gente estuda para que a gente possa amadurecer a nossa fé. Que não vem alguém falando uma besteira e você, não, você tendo uma fé madura. Segundo, para que a gente possa entender bem a Deus, compreender bem e compreendendo bem, possamos, em terceiro, falar corretamente de Deus. Então nós estudamos para fortalecer a nossa espiritualidade, para termos uma espiritualidade madura, para conhecermos bem a Deus e para falarmos bem de Deus. Então, a Bíblia é um instrumento importante nisso. E ter diretrizes para esse entendimento é importante. Por isso estamos estudando a Dei Verbum, porque ela é uma palavra muito correta e pertinente da igreja, tá? Em relação à Sagrada Escritura. Caminhemos juntos para o nosso próximo estudo. Paz e bem a todos e a todas.